Olá, meu nome é Daniel e nós estamos no quarto módulo do curso Manual do Vencedor. E nesse módulo nós estamos falando a respeito de como ser guiado por Deus. A palavra de Deus diz lá em Gálatas 5,16, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Dessa forma, querido, nós precisamos permitir que o Senhor nos guie através da sua palavra. E nessa aula eu gostaria de falar a respeito do segundo princípio de como andar no Espírito, que é andar pela cruz. Na primeira aula nós falamos a respeito de andar pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, só podemos ser genuínos vencedores na vida se nós andarmos por fé. Mas em segundo lugar, o segundo princípio fundamental para que possamos vencer, para que possamos cumprir o propósito de Deus, é andar pela cruz. Se você vive a sua vida pautada na cruz de Cristo e vive pela cruz, você será um vencedor, você será guiado por Deus. Os desígnios do Senhor se cumprirão na sua vida. Então, o que é andar pela cruz, afinal? Podemos dizer que a cruz, ou andar pela cruz, é negar a si mesmo. Então, isso não significa autoflagelação ou negar as próprias vontades, negar a sua vontade própria, mas ao invés de você decidir fazer a sua vontade, você fazer a vontade de Deus. Não quer dizer anulação completa da vontade, mas você decidir fazer a vontade de Deus em oposição à sua vontade quando elas não são a mesma. Então, essa atitude de negar a si mesmo é colocar o outro no centro. E a Bíblia chama isso de tomar a cruz. E para vivermos uma vida no Espírito, não basta andar em fé, você precisa também andar pela cruz. Então, andar pela cruz é isso, é você negar as suas vontades quando elas estão em oposição à vontade de Deus. É você decidir viver inteiramente para Ele, independente dos seus desejos, do que você acha, do que você pensa. É você colocar o seu foco, o seu coração inteiramente na palavra de Deus, no propósito de Deus para a sua vida e não permitir que nada te impeça de cumprir esse propósito. Então, a vida no Espírito, podemos dizer que ela seja uma consequência direta de passarmos pela cruz. Só há cristianismo se vivemos pela cruz. Jesus, ele morreu na cruz, mas ele viveu uma vida de cruz. Da mesma forma, nós devemos viver essa vida de cruz. E quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo que não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Lá em Gálatas 3,20 diz isso, que a vida que agora vivemos na carne, vivemos pela fé. Já estamos crucificados com Cristo e vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós. E quando nós agimos dessa maneira, nós somos livres de todas as maldições da lei. Porque a Bíblia diz que quando Cristo morreu, Ele levou sobre si toda a maldição. A maldição da miséria, a maldição da doença, a maldição do pecado, da morte. E quando nós vivemos pela cruz, quando entendemos que nós morremos com Cristo, mas ressuscitamos também para viver uma novidade de vida, nós recebemos todos os benefícios pelos quais Jesus morreu na cruz. Quando você entende que você foi incluso naquela morte, mas que você morreu também, quando Ele morreu, para tudo aquilo que é negativo, para tudo aquilo que é terreno, para tudo aquilo que é maldito, e você ressuscitou para uma nova vida, você pode desfrutar de uma vida de vitória. Então, esse é um dos motivos prioritários. Mas também porque quando você decide fazer a vontade de Deus em oposição à sua, você é conduzido por um caminho de vitória. Isso é óbvio, querido. Você vai viver uma vida vitoriosa. Mas quando você decide fazer as suas próprias vontades, a derrota está iminente. Portanto, nós precisamos decidir negar as nossas vontades para fazermos a vontade de Deus. Não é ser alienado necessariamente, tomar a cruz. Não é ser ascético, mas acima de tudo é para que possamos renunciar o domínio das nossas próprias vontades. E isso, sem dúvida alguma, em algumas situações, vai implicar em dificuldades, sofrimentos, vai implicar em lidar com coisas em nós que nós não queremos, mas quando nós decidimos seguir esse caminho, nós vivemos a vida abundante que Jesus prometeu para nós, prometeu que nós viveríamos. E lá em Lucas capítulo 14, 25 ao 33, Jesus propõe aos discípulos o padrão da vida cristã. E esse padrão nada mais é do que a aplicação da cruz em todas as partes da nossa vida e do nosso ser. Então, tomar a cruz é negar a si mesmo, ou seja, negar a minha vontade em oposição à vontade de Deus.
E Jesus colocou alguns pontos específicos pelos quais nós precisamos negar. Não é? Então, a primeira coisa que nós precisamos negar, onde a cruz deve tocar, é nos nossos relacionamentos. A cruz deve tocar nos nossos relacionamentos, deve tocar, né, na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. Então, lá no versículo 26 de Lucas 14 diz: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha que coisa, querido. Jesus disse que aquele que não aborrece, né, as pessoas que ele mais ama, que são pai, mãe, irmãos, né, aqui nós poderemos incluir amigos, né, conhecidos, quem quer que seja, patrão. A Bíblia diz que quem não aborrece não pode ser discípulo de Jesus. E ele complementa, aquele que não aborrece até mesmo a própria vida. O que Jesus está querendo dizer com isso, querido? Que nós não podemos viver a nossa vida baseado no sentimento e no desejo de ser amado a qualquer custo, de ser aceito a qualquer custo. Né? Pelo lado negativo, se relaciona com o medo de ser rejeitado e esquecido. Então você não pode se relacionar com as pessoas, né, com base no desejo de ser amado, mas também não pode com base no medo de ser rejeitado e esquecido. É inevitável que alguém que decida viver para Deus, agradar a Deus, viver uma vida, né, uma vida espiritual saudável, ele irá em algum momento decepcionar pessoas, irá receber críticas, irá aborrecer pessoas próximas a ele e até a si mesmo. Porque se você não aborrece a sua vontade, você não pode fazer a vontade de Deus. Porque a nossa vontade muitas vezes é oposta à vontade de Deus. Mas Jesus diz que quem não faz isso não pode ser discípulo dele. E um homem, uma mulher de Deus espiritual é uma pessoa que é discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que segue, aquele que faz as mesmas coisas, aquele que anda na mesma direção. Então, se você deseja ser discípulo de Jesus, você precisa fazer a vontade de Jesus. Isso vai implicar em aborrecer uma série de pessoas, inclusive você mesmo. O primeiro ponto onde a cruz deve tocar são nos nossos relacionamentos. Você deve renunciar ao amor e aceitação incondicional dos outros. Nós não devemos buscar ser amados a qualquer custo, querido. Mas, acima de tudo, fazer a vontade de Deus, ainda que às vezes sejamos criticados. Quando nós tomamos a cruz, nós não nos importamos mais com a opinião do mundo ao nosso respeito, mas decidimos agradar primeiramente a Deus. As pessoas sempre vão nos criticar por fazermos a vontade de Deus. Isso me lembra uma historinha, né, que talvez traduza bem isso que eu estou tentando explicar para vocês. Conta-se que havia um senhor, juntamente com seu filho, que precisavam ir para uma determinada cidade, mas que passariam por várias cidades antes de chegar naquela. E eles iam montados num burrinho, num jumento. E conta-se a história que eles saíram de casa, montados no jumento, junto com as suas coisas ali. E na primeira cidade na qual eles passaram, as pessoas disseram, poxa, olha que maldade que esses dois estão fazendo, maltratando esse jumentinho. O pobre coitado mal está se aguentando em pé, não tem que carregar esses dois homens. E conta-se que o senhor falou para o filho dele, meu filho, eu acho que não deu muito certo a nossa estratégia, vamos fazer o seguinte, eu vou montar no jumento, você vai andando. E eles continuaram assim. Quando chegaram na segunda cidade, as pessoas disseram, olha lá, que maldade, né? Aquele senhor vai montado no jumento e deixa o menino andando. Não é? É uma falta de consideração, ele não tem coração. Então ele parou, pensou e decidiu fazer o seguinte, ó, vamos fazer assim, meu filho, você agora vai montado e eu vou andando. Quando eles chegaram na próxima cidade, antes do destino, as pessoas disseram, olha que maldade. Um menino tão jovem, né, em cima do burrinho, em cima do jumento, e o senhor andando, né, a pé. Isso é uma coisa, né, muito maldosa, é uma coisa errada. Né? Como pode fazer isso? Ou seja, né, não havia nada que aqueles dois fizessem que agradariam as pessoas. A vida cristã é mais ou menos assim, querido. As pessoas sempre vão criticar você pelas suas iniciativas. Então, se você decide viver sua vida baseado no que os outros dizem, nos seus relacionamentos, para ser sempre aceito, você vai ter um grave problema. Costumo dizer que o segredo do fracasso na vida é tentar agradar a todos.
Se você tenta agradar todo mundo sempre, em algum momento você vai ter sérios problemas. Você não vai conseguir avançar, não vai conseguir alcançar aquilo que você almeja. Os seus objetivos não serão alcançados, porque você sempre vai estar pensando no que os outros estão dizendo, no que os outros estão falando ao seu respeito. Portanto, né, você precisa tomar uma decisão de fazer a vontade de Deus independente do que os outros digam de você. Então, assim como Deus requereu de Maria gerar Jesus sendo virgem, Ele vai requerer de nós algo que às vezes vai nos trazer constrangimentos, lutas, dificuldades. Imagina como foi para Maria ter tido Jesus, não é? Dizer que estava grávida do Filho de Deus, né? Sem ter tido relação com homem algum. Como ficou seu noivo ali, que era José, eles estavam próximos a se casar. Imagino que Maria talvez ficou mal falada na cidade, no bairro, nas proximidades, os vizinhos talvez falavam a respeito dela, mas ela decidiu ser fiel à sua convicção, ser fiel a Deus, não é? Da mesma forma, às vezes você vai tomar iniciativas, decisões, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão te condenar, vão dizer que você está louco, que você deveria tomar outro caminho na sua vida, mas permaneça firme, que Deus irá te honrar, querido. Ele vai à sua frente. Então foi difícil para Maria aceitar ser usada dessa forma. Ela poderia até mesmo ter sido apedrejada como adúltera, mas ela ignorou a aceitação do mundo. Nós também precisamos ser livres de todos. A cruz precisa tocar os nossos relacionamentos. Nós não podemos querer aprovação, reconhecimento e aceitação de todos sempre. Em algum momento nós vamos desagradar alguém. Então nós oferecemos o nosso amor e a nossa aceitação incondicional. Mas, por outro lado, nós não esperamos ser retribuídos. Essa é a atitude de alguém que vive a sua vida pautada na cruz. Então é necessário que cada um de nós deixe a cruz ser aplicada nos nossos relacionamentos. Se você quer ser um vencedor, querido, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Não aceite fazer a vontade de pessoas acima da vontade de Deus. Faça a vontade de Deus independente de qualquer coisa. Segundo, a cruz ela deve tocar o nosso eu. O que é o nosso eu? O eu é o nosso ego. A Bíblia diz que qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Está lá no versículo 27 de Lucas 14. Então aquele que não toma a cruz, ou seja, que não nega a si mesmo, não pode ser discípulo de Jesus. Tomar a cruz fala da vontade de Deus em detrimento da minha. Então, o nosso ego, ele quer sempre o bem-estar, ele quer sempre o comodismo, ele quer sempre o descanso. Mas se a vontade de Deus para mim é contrária a esse desejo, eu não posso ficar com a minha vontade, eu preciso fazer a vontade de Deus. Então, muitos servem a Deus simplesmente com o desejo de se sentirem felizes. Mas a verdadeira felicidade está em não fazer a nossa vontade, a vontade do nosso ego, mas a vontade de Deus. Porque o nosso eu, às vezes, é descontrolado, ele deseja coisas que não são a vontade de Deus. Mas quando você coloca a vontade do Senhor em primeiro lugar, daí você pode progredir, crescer. Então, sob a sombra da cruz, Jesus disse, não a minha vontade, mas a sua, Pai. Jesus decidiu tomar o cálice que era devido a ele tomar, que era a cruz. Da mesma forma, se você deseja fazer a vontade de Deus, você precisa tomar a cruz. Você precisa tomar uma decisão de abrir mão das suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Só que várias vezes Satanás ofereceu a Jesus um caminho mais fácil. Várias vezes ele lhe ofereceu a tentação de descer da cruz. Mas Jesus sempre deu a resposta certa. E por inúmeras vezes o inimigo vai oferecer para você também essa possibilidade de descer da cruz. Só que você precisa decidir fazer a vontade de Deus. Decidir negar a sua vontade para a vontade de Deus. E o que é descer da cruz? Podemos dizer que seja qualquer atitude na tentativa de tentar salvar o eu. Não tente salvar o eu, o ego, querido. Procure fazer a vontade de Deus. Isso vai te conduzir a um caminho do vencedor. Então, a cruz que toca o nosso eu é o segundo aspecto que nós devemos nos ater. O terceiro aspecto relacionado à cruz é que ela toca os nossos bens. A cruz toca o nosso dinheiro. A cruz toca tudo que nós temos. Nós não podemos colocar o amor ao dinheiro
né, acima do desejo de amar a Deus, acima do amor ao Senhor e do desejo de submeter a vontade dele para as nossas vidas. Lá em Lucas 14:33 diz assim: pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, é necessário renunciar a tudo. Muitas pessoas se convertem, mas não entregam os seus bens completamente a Deus. Para muitas pessoas, o abrir mão de bens é bem mais difícil que abrir mão até de si mesmo, abrir mão de relacionamentos, porque talvez o coração ainda esteja no dinheiro. E há muitas igrejas que colocam a prosperidade financeira como se fosse a vontade soberana de Deus. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus ele deseja nos prosperar, mas ela é somente uma parte do Evangelho. Ela não é a plena vontade de Deus para nós. A ênfase principal está em um modo de vida generoso e sacrificial, acima de tudo. Se você deseja servir a Deus, acima de tudo, a cruz precisa ser estabelecida na sua vida. E quando você faz isso, então você está vivendo segundo a vontade dele. Portanto, deixe que a cruz ela trate com a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Senhor ele precisa ter o controle completo da sua vida. Se ele não tiver, você não será um vencedor. Você não conseguirá avançar na sua vida espiritual. Deus ele não aceita ser o segundo nas nossas vidas, querido. Nós somos um povo próspero, mas também devemos ser um povo generoso. Somos um povo próspero que teve os seus bens tratados pela cruz. E essa é a vontade de Deus para nós. Então eu encerro aqui essa segunda aula, a respeito de como ser guiado por Deus, onde nós falamos que a cruz deve tocar os nossos relacionamentos, o nosso eu, e deve tocar também os nossos bens. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, continue acompanhando, eu creio que os princípios que falaremos aqui, eles transformarão sua maneira de viver e te mostrarão qual que é a maneira apropriada de ser dirigido pelo Espírito Santo na sua vida. Eu te espero na próxima aula.